Eu nunca vi uma geração de igreja tão mundana quanto essa que nós temos vivido. E eu estou me incluindo nisso porque eu não posso dizer que eu sou a santa, né? Ninguém é santo e todos nós estamos aqui para corrigir os nossos erros. E eu tenho visto que a igreja tem se acostumado com o mundo, tem trazido algumas coisas do meio secular para dentro da igreja, para nossa realidade, sabe, para o nosso dia a dia. Eu acho que isso não tem feito com que nós fôssemos a diferença, né? Que diferença a gente faz, sendo que algumas coisas que são normais para as pessoas aí de fora, a gente acaba fazendo. Por exemplo, eu tenho visto algumas pessoas trazendo músicas que não são inspiração de Deus, né? Não, a pessoa que canta não foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever, e as pessoas têm transformado uma música secular num louvor a Deus. Eu acho que isso é tão... é viver o oposto de Romanos 12:2, que fala pra gente não se conformar com este mundo. Isso é um dos exemplos. Outro exemplo são as pessoas que vivem uma vida de máscara, assim, né? Dentro da igreja eu não falo palavrão, mas fora eu falo. Que diferença você faz se você solta um monte de palavras profanas, né, por aí? Tipo, a pessoa vai olhar pra você e falar, meu, a pessoa não tem a mínima diferença, né? Não é diferente de mim, então a atitude dela não é tipo, a mesma que a minha, né? E eu sei que algumas pessoas podem falar, tipo, não tem nada a ver com o que você tá falando, não existe pecadinho e pecadão. Realmente não existe pecadinho e pecadão. Mas sabe, existem algumas coisas que nós deveríamos melhorar na questão de exemplo. E eu não tô falando assim, tipo, então na frente das pessoas eu preciso ser santinho e eu posso pecar nas escondidas. Não, porque tudo que está em oculto o Senhor traz à luz. Mas eu tô querendo dizer que a gente precisa viver a profundidade de Romanos 12:2. Eu vejo pessoas que estão se acostumando, sabe? Trazendo, por exemplo, existem igrejas que parecem mais centro de macumba ou coisas tipo de ocultismo do que igreja evangélica. Usam coisas, sabe? Coisas tão... objetos, colocam poder em objetos do que em Deus, tiram completamente o foco de Deus e colocam em objetos. E eu acho que esse não é o objetivo do evangelho. O evangelho de Cristo era um evangelho simples, né? E eu acho que as pessoas estão confundindo um pouco. E o nosso papel aqui não é transformar o evangelho em algo mais cool, né? Não é um evangelho freestyle, que nem algumas pessoas falam, né? Precisa ser o evangelho de Jesus, ponto, né? Não precisa agradar as pessoas. O evangelho às vezes não agrada as pessoas. E se tem agradado demais o mundo, alguma coisa tá errada. E eu acho que às vezes a gente quer, tipo, criar algo assim, tipo, pra atrair pessoas e tal, mas não por Jesus, mas pelo fato de ser muito legal, muito divertido. Tipo, o evangelho não é chato, o evangelho não precisa ser necessariamente, tipo, nossa, careta, vamos, né, fazer uma oração, vamos expulsar demônio aqui. Não, a gente se diverte, a gente se alegra e tal, mas o que eu quero dizer é que nós temos criado muitos eventos, muitas coisas mirabolantes para atrair pessoas, mas o foco não tem sido Jesus. Eu acho que isso a gente precisa melhorar. E como eu falei, eu estou me incluindo nisso. Eu preciso melhorar nessa questão. Então a gente precisa, né, não se acomodar, né? A Bíblia fala isso. A gente precisa levar a sério. A gente não pode se conformar com este mundo. Se conformar é não pegar as coisas do mundo e transformar tudo em gospel, porque daqui a pouco tem tudo gospel. Pecado gospel, falada gospel, inferno gospel. Então, tipo, a gente tem que parar um pouco de trazer as coisas que a gente gosta, assim, e transformar em tudo gospel, porque às vezes a vida cristã é uma vida de renúncia. E se a gente tem transformado em algo, assim, para agradar o nosso ego, a gente precisa pensar, né? Eu vejo que a igreja tem sido uma igreja, tipo, de estrelinha, né? Tipo, eu vou colocar textos lindos e maravilhosos na internet, porque é isso que dá ibope, né? Cara, mais do que um texto, não vejo problema postar textos, mas
se essa for realmente a sua realidade. E eu acho que, é uma igreja legalzinha, com pessoas super estilosas. E às vezes a igreja parece mais um desfile de moda do que um lugar onde nós estamos em comunhão com Deus e com os irmãos para aprender mais da palavra, porque não adianta, sabe? Às vezes eu fico olhando assim, não que eu tô julgando, sabe? Mas às vezes eu fico olhando e eu olho pra mim mesmo e falo, cara, por que eu faço isso? Por que esses dias o meu pastor até falou, por que você posta tanta foto? Não falou pra mim, mas falou pra geral e eu tomei pra mim. Por que eu posto tanta foto de mim? Por que eu faço isso? Por que eu falo aquilo? Por que eu exponho, tipo, algumas pessoas da minha família? Por quê? A gente tem que perguntar por quê. Por que eu coloco tal roupa? E eu acho que isso, principalmente as moças, deveriam fazer. Tipo, eu estou colocando tal roupa pra agradar a Deus ou agradar a uma pessoa que eu estou de olho? Ou a vários, né? Porque hoje em dia existe até pirigóspel. E infelizmente isso é um fato. Existem moças que são piriguetes e que estão na igreja, né? Então, tipo, tudo que a gente faz, a gente precisa perguntar: Espírito Santo, é da tua vontade? É realmente o evangelho puro? É o evangelho de Jesus mesmo que eu estou vivendo ou é o evangelho atual, né, contemporâneo? Onde eu não preciso perguntar para o Espírito Santo qual é a vontade dele, eu não preciso me aconselhar com os meus líderes e pastores para saber se é realmente da tua vontade, né? É o evangelho onde eu sou independente, não interdependente, sabe? Jesus, ele chamou os discípulos porque ele queria mostrar a interdependência. Um depende do outro, um precisa do outro. E eu acho que as pessoas querem, eu vou viver a minha visão, porque foi Deus que me falou isso. E às vezes a pessoa nem ora, nem pergunta realmente se é a vontade de Deus. Então acho que tá na hora da gente acordar e parar de se conformar com este mundo, viver o evangelho de Jesus, o evangelho simples, que não é um evangelho que julga as pessoas, né? E não é isso que eu estou fazendo, eu estou querendo simplesmente abrir os olhos das pessoas, assim como o Espírito Santo falou comigo, né? E uma das pessoas que foram usadas foi o meu próprio pastor, porque nós temos transformado o mundo em algo gospel. Então precisamos melhorar nisso e que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos guie, né? Então é isso. Eu espero que o Espírito Santo também trabalhe na vida de vocês, assim como ele tem trabalhado na minha. E não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sino para você receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.